A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a peça que orienta o orçamento do Estado para o próximo ano. A proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa, sob protestos dos servidores. O deputado Thiago Simon está aqui conosco para explicar a LDO, que foi elaborada e que, por essa necessidade, com todo esse aperto de contas, com toda essa questão onde o governo está tentando acertar, né, as finanças do Estado, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Seja bem-vindo, deputado. Muito boa noite. Boa noite, deputado. Prazer enorme estar aqui com os amigos aqui no Conexão RS. Seja bem-vindo. Qual é a função da LDO, deputado, para a gente começar e para o pessoal de casa conseguir entender o que está acontecendo? Claro. O Estado do Rio Grande do Sul, ele todo ente público, prefeitura, município, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, eles são regrados, toda a sua execução financeira é regrada por uma lei orçamentária, não é? Em que há todo um planejamento para a execução do gasto público, né? Da receita, da despesa, toda uma orçamentação. Há o PPA, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, na sequência, nós teremos a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, né? A LDO, ela fixa as diretrizes básicas e fundantes que vão nortear os gastos públicos, ou seja, na verdade, toda a projeção de receita e toda a orientação da execução das despesas em relação a esse período. Então, é basicamente essa a função. Bom, um dos pontos mais polêmicos, deputado, é a questão dos 3% da folha, do peso da folha. Não daria nenhum reajuste próximo à inflação e isso tem causado um certo desconforto. Foi preciso aprovar essa decisão do governo? Como é que fica essa situação da folha do Estado? Claro. É muito importante ter uma compreensão mais ampla da realidade das finanças públicas do Rio Grande do Sul, para que nós possamos chegar à compreensão, ao entendimento do porquê da SLDO. A SLDO é o produto de uma realidade das finanças públicas, financeira, econômica, não é? A realidade econômica do país e do Rio Grande do Sul, que estão vivendo uma projeção de crescimento negativo, não é? Nesse ano, com mais de 1 milhão de demissões. Mas, especificamente no caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, é importante separar o Estado ente público do privado, ou seja, a economia gaúcha é pujante, é a quarta economia do Brasil, tem uma matriz industrial diversificada, é realmente um Estado competitivo, né? Exportador, é o segundo maior exportador per capita do Brasil. Então, assim, nós somos um povo empreendedor, com uma malha de universidades extremamente bem distribuídas pelo Estado, várias universidades comunitárias, instituições bem organizadas. O setor privado vai bem. É como se fala, da porteira para dentro e do portão da indústria para dentro, a coisa está bem, né? O problema está justamente no ente público. As finanças do Estado, dos últimos 45 anos, somente em 7 tiveram superávites, ou seja, a nossa economia, ao longo de muito tempo, ela vem apresentando déficits recorrentes, por várias razões. Ou seja, é possível dizer, para que o nosso telespectador compreenda, né, que as finanças públicas do Rio Grande do Sul, do nosso Estado, eles têm um problema estrutural. Qual seja? O primeiro deles é a Previdência. É de conhecimento de boa parte dos gaúchos que nós temos um sistema previdenciário público deficitário em mais de 7 bilhões por ano. Ou seja, 7 bilhões dos recursos arrecadados, não é? Fruto do trabalho e da produção dos gaúchos, é direcionado para a Previdência. 7 bilhões não, é um valor superior, mas infelizmente 7 bilhões é o saldo negativo. Tá? O porquê disso? Em algum momento, certamente, deve ter ocorrido uma má gestão desses fundos previdenciários. Em outro momento, de certa feita, hoje, esse período de algumas aposentadorias especiais dos servidores públicos, como, por exemplo, eu não estou criticando
longe de mim fazer isso, mas apenas constatando, Sim. mas que talvez com 25 anos de trabalho na segurança, na educação, o sujeito entra com 20 e poucos e antes dos 50 está aposentado, tendo a expectativa de vida aumentado muito, fez com que a Previdência passasse a se tornar deficitária, sendo que o Rio Grande do Sul tem uma estrutura administrativa antiga, o que é muito bom. Nós fizemos serviços de alta qualidade durante muitos anos, primamos em várias áreas como melhor educação do Brasil, mas isso, infelizmente, fez com que nós tivéssemos o maior percentual de inativos na folha de pagamento. É o Rio Grande do Sul que tem. Então, a Previdência é um fator. O outro, no transcorrer dos anos, para solucionar esses problemas, em vez de agir com responsabilidade fiscal, cortar despesas, fazer mudanças estruturais, não, se endividou o Estado. Houve um tempo em que não havia lei de responsabilidade fiscal. Então, para solucionar um problema de déficit, se emitia papéis, as OTNs, títulos, não é? O que fez com que o Estado, ao longo do tempo, se tornasse um Estado e hoje é o Estado mais endividado do Brasil. Ele tem 209% da receita, da dívida sobre a receita. Não é? É um percentual maior que a Grécia até, entende? E isso, num país com os juros mais altos do mundo, entende? Como é o caso do Brasil, que cobra juros altíssimos, nós já pagamos essa dívida com a União. Sim. Ou seja, a União emprestava para as empresas como o Eike Batista a 3%, 4%. Para o Rio Grande do Sul, cobrava 11%. Você acredita nisso? É um sistema federativo completamente sem a lógica da cooperação entre os pares. Não é? Então, mais ou menos assim, se o Estado tivesse tirado 10 bilhões, ele pagou 20 e deve 50. Sim. Ou seja, já pagamos uma dívida que consome, a Previdência é 7 bi, e a dívida consome 3 bilhões por ano. São os dois maiores pontos estruturais do Rio Grande do Sul. Deputado, tem muitas outras coisas. Né? Preciso fazer esse esclarecimento, é de praxe do Conexão RS, né, num debate como esse, ou deveria ser um debate, deixar claro para o nosso telespectador que nós convidamos a oposição que mandasse, né, um representante, algum deputado, para que pudesse defender, né, as suas ideias. Infelizmente, nós não tivemos a presença, então, de alguém que representasse uma ideia contrária. Por isso, já agradeço de antemão a disponibilidade do deputado, que desmarcou um compromisso para estar aqui com a gente prestando esses esclarecimentos. Agora, deputado, a partir da lei, o governo fica impedido de fazer reajustes para o funcionalismo para o próximo ano? Não, não fica. Não fica. A lei é balizadora, ela estabelece diretrizes. Pelo que me consta, ela não é um impeditivo legal para que, caso haja uma mudança no comportamento da economia e, consequentemente, da arrecadação e da receita, ela não é impeditiva para que se faça uma suplementação, entende? Ela não é impeditiva, mas ela lança diretrizes balizadoras. Não é? Então, muitas pessoas estão difundindo essa informação equivocada, e não é verdade isso. Bom, deputado, e existe na sua opinião, uma falta de entendimento dos sindicatos e de algumas instituições públicas entender de que não, algum servidor público, enfim, de que não é um momento de se... A situação é crítica e não é um momento de se conceder um reajuste. E aproveito e faço uma segunda pergunta de como é que o governo encara a possibilidade de uma greve, por exemplo. Toda greve é legítima desde que não interrompa os serviços essenciais, né? Sendo feita com bom senso e respeito à lei, é legítima e tem que ser respeitada. E como deve respeitar os usuários dos serviços públicos. É importante colocar o seguinte, né? Que hoje eu vejo assim, e conversamos com todas as entidades de servidores, eu vejo assim com absoluta legitimidade. As pessoas estão buscando seus direitos, né? E isso é normal, é legítimo, faz parte do processo democrático. O que às vezes me deixa um pouquinho preocupado é que talvez em alguns momentos possa faltar um pouco de visão coletiva, de interesse público, de uma análise mais desprovida de elementos ideológicos, mas analisar de maneira concreta qual é a realidade que nós estamos.
não é? Contestar de maneira argumentativa, ou seja, não basta um grito, não é? Mas, olha, eu acredito que o governo pode fazer reajustes por essas razões, entende? Porque, na prática, o que eu sinto, né? As liminares da Justiça percorreram as contas do Estado, da Fazenda, e não encontraram recursos, entende? O governo quis fazer um parcelamento, priorizando quem ganhava até R$5.000, e a Justiça não permitiu. O próprio Sindifisco, que ganhava uma média de quase 30 mil por mês, né, entrou com uma liminar justamente proibindo o parcelamento para que se pudesse pagar antes quem ganhava menos, que eu achei uma injustiça. E outra questão que precisa ser colocada, a oposição não está aqui, mas esse debate, essa questão nós temos um problema estrutural das finanças públicas que vem de muito longe, mas é preciso dizer que o último governo agiu de uma forma absolutamente irresponsável na gestão das contas públicas. E eu posso dizer que esse estado de insolvência que o Rio Grande do Sul se encontra hoje, ele certamente poderia ter sido evitado se o governo passado agisse que nem todos os outros governos. Por que eu digo isso? O governador Tarcísio Genro, ele usou 2 expedientes. Ele usou todo o caixa único, ele utilizou 6 bilhões dos depósitos judiciais, ele tirou 4 bilhões de empréstimos, ou seja, como o Estado, pela lei de responsabilidade fiscal, tem um limite de endividamento, né? Ele foi no limite desse endividamento, pegou 4 bilhões de empréstimos, ele foi no limite da utilização dos depósitos judiciais e tirou 6 bilhões, secou o caixa único, essas eram as fontes. Quando tinha problema, essas eram as fontes. E na outra ponta, ele deu reajustes maiores do que a inflação, de 14%, num ano de crise, não é? Então, com todo respeito, o próprio ex-governador declarou que, caso não fosse feito a renegociação da dívida com a União, ele declarou isso, caso a renegociação da dívida com a União não fosse feita, no 5º mês não se pagaria a folha. Essa foi uma expressão dele. Então, ele mesmo está assinando a fatura de que o que nós estamos, o que o Rio Grande está vivendo hoje, porque quem não renegociou a dívida foi o governo federal, porque está numa crise. Sim. E por que está numa crise? Porque houve um descontrole dos gastos, porque houve uma corrupção desenfreada, por tudo isso que a gente está vendo, né? Que mergulhou o Brasil numa crise. Aí, com todo respeito, sabe, você vai ali no plenário da Assembleia e, de repente, vê um discurso atrás do outro responsabilizando unicamente o Sartori por tudo que está acontecendo, sabe? Eu acho que o Rio Grande do Sul merece um debate político mais elevado, com todo respeito aos companheiros da oposição, que são pessoas sérias, né? E a gente não é uma questão pessoal, mas é que nós temos que procurar olhar para frente. Quais são os caminhos que nós podemos, de fato, percorrer para iniciar porque é um processo longo. Não adianta vender uma solução simplista. O Tarso vendia que tinha entrado no primeiro mundo. E não é verdade. As finanças já viviam essa situação, não é? Quais são os caminhos para superar isso? É a renegociação da dívida, é o ressarcimento da Lei Candir, é um projeto de desenvolvimento mais agressivo. É isso que nós temos que fazer. Esse projeto passa pela Assembleia? A base consegue garantir que passe? Esse projeto não, esses 2 primeiros passam, não está definido ainda, né? Passam pela União. Não é? A renegociação da dívida não é um compromisso da presidente na campanha que não foi cumprido, em função do cenário de recessão que ela vive, né? O ressarcimento da Lei Candir, hoje, ele é feito em torno de 1/5 do que a lei prevê. Ou seja, o Rio Grande do Sul é um estado exportador, ele renunciou ao ICMS de todos os produtos exportados e a lei previa um ressarcimento. E ele acontece em 1/5 da medida correta. Ou seja, é um débito que a União tem conosco, entende? Então, assim, eu acho que nós precisaríamos entrar num novo plano, não aquele plano do debate, né, aquele debate autodestrutivo, mas um debate propositivo.
Bom, eu quero agradecer a disponibilidade mais uma vez, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do deputado Tiago Simon. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado pelos esclarecimentos. Gostaríamos de ter um debate, fica para uma próxima oportunidade e assim esperamos. Mais uma vez, obrigado, deputado. Prazer enorme estar aqui com vocês do Conexão. Eu estou sempre à disposição para debater o bom debate. Muito obrigado. Muito bem.